que abre essa primeira edição, esse primeiro tempo, falando do Corinthians. O Corinthians sofreu a sua segunda derrota no Campeonato Paulista, havia perdido para o Ituano por 1-0, agora nova derrota, só que para o São Bernardo. São Bernardo 1, Corinthians 0, Vampeta, preocupante esse início de temporada do Corinthians. Ontem jogou com 1 a mais boa parte do jogo, mas parecia que estava jogando com 1 a menos, 2 a menos. O São Bernardo conseguiu fazer o gol, colocou bola na trave, quase fez o segundo gol. Enfim, mais uma derrota do Corinthians. Vampeta, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bruno. Mauro, boa tarde a todos, né? Mais uma derrota, terceiro jogo do Corinthians dentro da competição, né? Já não jogou bem contra o Guarani na estreia, né? Depois perdeu do Ituano, que ontem tomou uma goleada do Guarani lá em Itu, né? E ontem, com 10 minutos, antes dos 10 minutos, um atleta do São Bernardo expulso. O Corinthians se manteve com 11 o tempo todo e não conseguiu, né, ganhar o jogo. Perdeu, o São Bernardo com 10, é um time que está ali na Série C, beirou a Série B, por pouco não volta. Hoje não volta a Série B, né, não joga a Série B. Mas, de novo, uma partida horrível. Na temporada, Pedro, eu sempre falo assim, se você vai pegar um Flamengo, um Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense, são plantéis aí que tem, né, já estão jogando junto, qualidade, o Corinthians muda muito, mas o Corinthians pegou plantéis inferiores, uma folha de pagamento maior, só o Matias Roas aí, outro dia o Corinthians estava devendo em 3 meses 5 milhões, né, e não consegue desenvolver. Vamos fazer um começo de temporada, mas não está pegando os principais rivais que vai ter durante o ano, vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter a própria Sul-Americana, a Copa do Brasil, os duelos maiores, é um começo de tudo, aonde você tem uns espargue. Mas o Guarani joga a Série B, o próprio Ituano joga a Série B, mas não tem um plantel de uma folha de pagamento de 20 milhões, 21 milhões. Se você dá 5, 6 milhões aí pro São Bernardo, os caras fazem uma festa que só Deus sabe. Esses 5, 6 milhões foram 3 meses do Matias Rojas, né? Então a diferença dentro de campo não faz. O Corinthians é muito mal, pouco ataca, pouco produz. E o São Bernardo, se não joga com 10, ainda assim com 10, teve aquela bola na trave, uma bela jogada. O Silvinho, ex-jogador do Corinthians, começou a carreira no Corinthians. E aí esse desentendimento que a gente vai falar aí do Mano, com Yuri Alberto, me parece que está chegando, né, o Pedro Raul, né? Contratado, o Márcio deu ontem essa notícia. Eu digo, peraí, mas tem que ver se está contratado mesmo, porque tem outro lá, o Gapo, como é o nome? Gapo. O Rodrigo Garro, o Mateuzinho também. Tá chegando todo mundo. Agora tem que Ler. Lucas Veríssimo. O jurídico tem que ler o que está sendo escrito, o que é, o que não é. Você também dá a notícia que o Veríssimo deu uma estirigada, né? Maldito homem que confia no homem, segundo o presidente do Corinthians, mas o Veríssimo falou a mesma coisa. Mas o começo muito mal. Terça-feira tem um clássico contra o São Paulo, onde o Corinthians vai tentar manter o tabu, nunca perdeu Itaquera, mas está muito próximo de acontecer isso. Mauro, tá muito próximo mesmo. Eu acho que o São Paulo é favorito para esse jogo contra o Corinthians. Mauro César Pereira, muito boa tarde para você, bem-vindo ao nosso Canelada. Preocupante essa situação do Corinthians dentro e fora de campo. Mauro, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde aos amigos. Bem, não adianta vender agenda positiva quando vai para o campo, né? Vai para o campo e não adianta falar em acabou a farra, vai contratar o Gabigol, Mateuzinho, não aceitamos mais, isso, aquilo, outro. Isso tudo aí, essas palavras não valem nada, mas quando você olha para o campo, né? Perdeu o jogo como o Corinthians perdeu para um adversário que aos 14 minutos teve um jogador expulso, o jogo estava 0-0, ou seja, 0-0, jogador expulso no começo do jogo, o Corinthians toma o gol, né? Foi o contrário do que houve contra o Grêmio no Brasileiro. Quando o Corinthians perdeu o jogador no começo, fez 1-0 já com um homem a menos e sustentou até o final. Dessa vez foi o inverso contra o São Bernardo, né? E são 2 derrotas seguidas. Aí terça-feira vai enfrentar o São Paulo. São Paulo nunca venceu lá na Neoquímica Arena, ou seja, é possível que nós tenhamos um Corinthians na terça, naquela vibe luxemburguesca do vamos defender o tabu, né? Jogamos pelo tabu. Lembrando que quando, no ano passado, os dois se enfrentaram lá em Itaquera, o São Paulo vencia, o Corinthians conseguiu empatar com um pênalti até bem mal marcado, né? Muito mal marcado. E aí o então técnico do Corinthians, do Vanderlei Luxemburgo, ele falou, bem, pelo menos não perdemos aqui o tabu, né? Mantivemos o tabu de nunca termos perdido para o São Paulo jogando em casa, nesse estádio, né? No atual estádio do Corinthians. Então, é muito pouco, né? É muito pouco.
O São Paulo, de fato, como o Mano Menezes falou depois do jogo, tem mais conjunto, né? Mas tem um técnico novo também, né? Tem mais conjunto lá do tempo do Dorival, é outro treinador. É um treinador jovem, ainda sem grande experiência. Então não é que o São Paulo está nadando de braçada. O São Paulo também está numa transição. Mudou o comando. Isso não é pouco. Então já é um jogo na quarta rodada, né? Em que o Corinthians já vai entrar em campo bem pressionado, né? Bem pressionado por tudo que tem acontecido, né? Então a gente vê o seguinte, sabe, primeiro, reformulação muito profunda, né? Saíram muitos jogadores. Quando sai muita gente e você começa a trazer outros, até esse time virar um time de verdade leva um tempo. Talvez, assim, o mais razoável seria o Corinthians assumir a sua realidade no começo dessa gestão do atual presidente, financeira, administrativa e técnica, no caso no campo. Olha, saíram vários jogadores, esse campeonato é um campeonato para a gente tentar reorganizar o time. Sem promessa de título e tudo mais, porque não adianta prometer o que é difícil de se cumprir. Se por acaso o time avançar e tal, o campeonato permite muitas oportunidades, recuperação, então ok, mas não acho que o Corinthians deva sequer colocar essa cobrança sobre ele. Tem que começar a construção de um time para aquilo que é mais importante, porque se não conseguir, aí vai sofrer mais adiante. Lembrando, um detalhe, né? O Mano Menezes foi contratado pelo ex-presidente, tem um contrato que vai até o final do ano que vem, né? Isso. 2025. Com multa e tudo mais. Aliás, parabéns a quem fez o contrato do Mano, que conseguiu fazer um contrato ótimo no final de gestão. Se for demitido agora, multa rescisória de 20 milhões de reais, Mauro. 20 milhões aumentou? Não era 10? Foi para mais? Ah, não. Não, porque se ele for demitido ao final dessa temporada, aí já é outro valor. Aí cai. Aí cai. Ou seja, se tiver que mandar embora, são mais 2 meses do valor bruto daquele patrocínio fantástico, maravilhoso, né? Enfim, então a situação já começa meio delicada, mas acho que muito em função de uma expectativa criada totalmente desproporcional à realidade do clube. O Corinthians precisa de uma grande reforma e não de promessas difíceis ou quase impossíveis, né, de serem cumpridas. E dentro de campo, o time é isso aí. É um momento perigoso, o tabu corre risco e não só a questão do tabu, que é mais uma coisa de torcedor, fica aquela provocação e tal, mas seria, no caso de um fracasso terça-feira, a terceira derrota seguida, né? Então, pega mal, bem mal. E o Mano Menezes me parece estar um pouco perdido também, né? Ele falou ontem, tinha falado durante o programa lá do Roberto, negócio de Cuiabá. Quer dizer, cada hora que ele fala uma coisa, sai tudo errado, a fase também não é boa nas palavras. Bruno Prado, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Canelada aqui da Jovem Pan. Depois do jogo, a torcida do Corinthians, as arquibancadas do 1º de maio. Terça-feira é guerra, em alusão ao clássico contra o São Paulo. A fase não é boa no Corinthians. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Mauro, Vampeta, todos aqui. E é um clima muito quente para a quarta rodada do Campeonato Paulista, né? Mas é o que está acontecendo e para mim é muito assim mesmo, pela incompatibilidade entre discurso e realidade. É isso que está pegando mais. Porque é sempre bom lembrar, né, que as coisas acabam, tem férias. O Corinthians brigou para não cair o ano passado no Campeonato Brasileiro. O Corinthians jogou um brasileiro só para se manter na primeira divisão. Correu risco até o finalzinho do campeonato. Então, não era um time bom. Se você brigou para não cair, é porque a coisa não estava boa. Aí saíram vários jogadores. Ok, você pode até entender. Jogadores que ganhavam muito já não vinham tão bem fisicamente. Isso aí eu acho que é compreensível. Um deles, inclusive, se aposentou, que foi o Fábio Santos. Ok. Mas vieram poucos reforços, alguns não conseguiram estrear ainda, no caso do Rodrigo Garro, no caso do Gustavo Henrique, o Mateuzinho chegou e foi embora, então poucos reforços em campo, então não era um time muito bom, perdeu muitos jogadores e repôs com pouca gente, e não chegou nenhum fenômeno, né? Chegaram alguns bons jogadores, acho o Félix Torres um bom zagueiro, um outro pode dar certo ali no conjunto. Palácio já machucou. Machucou. Pode estar fazendo uma boa partida ele. Né? No apoio principalmente, né? Apoia bem. Então, pode até funcionar assim no conjunto, esses caras, se a coisa estiver andando bem, eles podem até se encaixar bem, mas não tem nenhum cara assim que se fala, nossa, esse aqui muda o patamar do time, agora é um time melhor porque tem esse cara. Não é. E tem a questão do conjunto, né? Teve muita mudança no elenco, então demora um pouquinho para se ajustar, mas o problema é que é incompatível com o discurso. A atual diretoria pegou já uma situação muito difícil. Então o Corinthians ele vinha mal porque tinha problemas financeiros, não conseguia montar um grande time, porque não tinha condição para isso, por más gestões de gestões anteriores, enfim. Esse pessoal que assumiu agora pegou já uma situação difícil, mas é incompatível com o discurso deles, né? Que eu até já falei, eu entendo o discurso eleitoral. O discurso eleitoral é uma coisa, né? O discurso eleitoral é normal que a oposição
bata mais forte, senão o cara que vai votar pensa, se a oposição não bate, por que eu vou votar na oposição? Vou votar em quem está aí. Então é normal um discurso mais forte assim da oposição. Mas aí, quando você ganha, é outra situação. Uma coisa é ganhar a eleição, outra coisa, agora tá na nossa mão. Ninguém quer saber se já estava ruim, se agora a cobrança é em cima da gente que ganhou a eleição, que vai ter que administrar o clube. E o discurso do pessoal que entrou, ele foi incompatível, não foi um discurso, a situação tá ruim, vamos com calma, estamos assumindo agora, foram muitos anos com outro grupo, a coisa tá feia, então a gente vai colocar a casa em ordem, esse primeiro ano é pra gente até entender como é que tá, pra ir ajeitando. Não, já foi um discurso de acabou a farra, agora é outra coisa, agora mudou tudo, e as pessoas... principalmente de um time grande que não ganha título já há um bom tempo, o Corinthians não ganha um título desde 2019, que foi campeão paulista, foi o último título. Um time grande assim, a torcida tem essa carência, né? Então qualquer discurso mais animado, os caras compram, beleza, agora vai mudar tudo, vamos embora. E isso não ia acontecer, porque assim, não tem nenhum motivo prático, a não ser de discurso, de empolgação, de otimismo. Não tem nada assim na prática que você diz, não, peraí, isso aqui realmente é diferente. Eu não vi assim, nem mesmo no discurso. Eu nunca achei no discurso do pessoal que assumiu, assim, nunca vi assim, uma diferença tão grande para o outro grupo. Mas enfim, eles ganharam a eleição, eles têm, ainda é cedo para avaliar a gestão. Mas a expectativa criada é o que está causando já um clima mais quente logo no início do campeonato. Porque se você pegar do ano passado... Não é anormal perder para o São Bernardo. Ano passado perdeu para o São Bernardo também. 2-0. Não é anormal. Não devia ser pelo Corinthians, mas ano passado perdeu também. Então, a coisa está feia já faz tempo, mas o problema foi o discurso. Não, que a partir de agora vai ser diferente. E nem seria possível que fosse tão diferente em tão pouco tempo. Ô Vampeta, fazendo as contas, o jogador do São Bernardo foi expulso com 14 minutos do primeiro tempo. Ou seja, o Corinthians jogou 76 minutos com um atleta a mais... fora os acréscimos, que eu não estou contabilizando. Mesmo assim... Teve a parada por causa dos sinalizadores, né? Também, teve a parada com os sinalizadores e mesmo assim o Corinthians não conseguiu nem o gol de empate, Vampeta. E a atuação muito fraca do Matias Rojas, do Fausto Vera, mais uma vez, e o Yuri Alberto sem confiança alguma. Desastrosa atuação do Corinthians no ABC Paulista, Vamp. Então, Pedro, quando o São Bernardo fica com 10... O Corinthians parecia que já estava ganhando o jogo com um homem a mais e quando o São Bernardo atacava, a defesa toda desorganizada, né? As duas laterais, tudo. Quando o Corinthians toma 1-0 o gol do Silvinho, depois o Silvinho faz uma jogada individual de novo, leva uma bola na trave, né? Poderia ter terminado pelo tempo 2-0. Teve uma outra finalização também. Aí o Corinthians no segundo tempo entra o Wesley, entra Romero, ainda no primeiro tempo, tentando alguma coisa, mas pouco produtivo a parte ofensiva, né? Teve uma chance clara com o Romero, que chapou para fora, mas muito abaixo daquilo do que vai ser a temporada. É um começo de temporada, Só que nesse começo de temporada, você tem o Campeonato Paulista para frente, você vai pegar times mais cascudo aí. A gente tá vendo aí a montagem dos plantéis, o Flamengo, o Palmeiras, o próprio Internacional, né? Grêmio, Fluminense já tem uma base. Esses clubes aí que o Corinthians vai enfrentar, Atlético Paranaense, e não consegue resolver diante do Ituano, do São Bernardo. É começo para os caras também, só que os caras também têm calendário cheio, né? Sim. O Ituano joga a Série B, o Guarani joga a Série B, o próprio São Bernardo joga a Série C. Então você tem que medir esforços, ver a força. Se faz muita diferença. Por enquanto, esses 3 jogos, eu não vi nada que acrescentou nada demais. Até na parte individual dos atletas também. E a gente fez esse levantamento aqui, né, Vamp? Todos os times, com exceção da Portuguesa, no Campeonato Paulista, possuem uma divisão. Ou seja, basicamente todas as equipes do Campeonato Paulista, elas têm um calendário. Então não tem mais essa desculpa de que a gente enfrentou um adversário que começou a treinar em dezembro, já vem se preparando há muito mais tempo. Não. Se teve time que voltou mais cedo, voltou no máximo uma semana antes. Com a queda do Santos, são 7 times na Série B. 7 na Série B. E outra, o Corinthians, o Vamp citou aqui, a folha salarial, um jogador do Corinthians, a multa lá e as dívidas com o Matias Rojas já banca o elenco todo do São Bernardo. Quantos meses? Só um. É um problema quando a bola começa a rolar, né? Quando tá em dezembro, janeiro, que é só conversa, discurso, vamos contratar esse aqui, vamos fazer não sei o quê.
todo mundo é craque, quem está chegando, né? O jogador, às vezes, nota 5, nossa, contratação, tá... Mas quando a bola começa a rolar é um problema, né? Quando sai do discurso, aí sempre dá problema, né? Já começa cedo. Ô Mauro César, o Corinthians com 1 a mais em boa parte do tempo, não conseguiu pressionar o São Bernardo, levou muitos contra-ataques, mesmo jogando com 1 a mais, o que é curioso. E o São Bernardo explorando ali as costas do Fagner, do Palácios, que depois acabou saindo lesionado. O Corinthians 76 minutos com 1 a mais, isso sem contabilizar os acréscimos, e não conseguiu fazer um gol, empatar com o São Bernardo pelo menos, Mauro César. Já no jogo do Guarani, né, quando o Corinthians venceu, já não foi nada assim animador a atuação, né? E agora, assim, 2 derrotas seguidas, né? O time está no estágio realmente inicial, né? De montagem. Disso aí eu entendo o que quer dizer o Mano Menezes. É um estágio inicial mesmo. Reformulação muito grande, poucos jogadores para algumas posições, zagueiro, faltando zagueiro. Mas aí você vai analisar, né? O Lucas Veríssimo foi anunciado como jogador do Corinthians. Na verdade, foi embora. O Mateuzinho chegou a treinar, 15 dias. mas não ficou. O Garro foi anunciado como reforço, mas aí tem esse imbróglio que o Talheres acha que tem que pagar um valor, o Corinthians não quer pagar e vai para a FIFA. Só aí são 3 jogadores. Só aí são 3 jogadores que, em tese, o Mano contaria com eles e chegou a treinar um ou outro, né? Contando com os caras e não estão mais lá. Então a coisa é pior do que se imaginava. Sem falar no sonho do Gabigol, esse tipo de coisa, né? Mas está lá o Fabinho Soldado, vai resolver tudo. O Fabinho Soldado chegou, vai fazer todo mundo bater continência e vamos que vamos. Pois é, o novo diretor executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, deixou o Flamengo para assumir esse cargo na gestão antes do Duílio Monteiro Alves, agora novo presidente, vida nova no Corinthians, a nova gestão do Augusto Melo, que ficou também nessa novela. Tudo tá virando novela no Corinthians, até para definir o novo diretor, falaram em Rodrigo Caetano, Alexandre Matos, especularam vários nomes nesse mercado e agora Fabinho Soldado anunciado aí como novo diretor executivo do Corinthians e já chega com muito trabalho, porque tem essa situação do Rodrigo Garro, de regularizar o Rodrigo Garro junto ao Tadjeres. O jogador e o Corinthians vão entrar na FIFA contra o clube argentino, porque o Tadjeres cobra ali o pagamento dos impostos, o Corinthians depositou cerca de 20 milhões de reais pela transferência, mas não pagou os impostos da operação. O Tadjeres cobra ali $700 mil aproximadamente, só dos impostos, e o Corinthians, junto com o atleta, já entraram na FIFA para ver se consegue regularizar a situação do Rodrigo Garro. Durante o jogo, também teve fumaça. A gente está falando de fumaça fora de campo, mas dentro de campo também teve. Porque o Mano Menezes, em determinado momento da partida, ali no segundo tempo, Corinthians perdendo por 1 a 0, estava naquela pressão. O Yuri Alberto, que já não vive uma boa fase, fez uma falta desnecessária e o Mano ficou indignado, ficou irritado e disparou contra o atacante do Corinthians. Você é burro, gritou 3 vezes o Mano Menezes. Essa fala do Mano foi flagrada pela TNT Sports, detentora dos direitos, que transmitia o jogo. E quando o Yuri Alberto foi substituído, deram um abraço, se acertaram, pelo visto, Mano Menezes e Yuri Alberto. Mas é curioso porque até a partida passada, Vampeta, o Mano Menezes chegou na entrevista coletiva e pediu mais apoio ao atacante. O Yuri está sem confiança, precisa de apoio da torcida, do grupo do Corinthians. E, de repente, já nesse momento de pressão, durante o jogo contra o São Bernardo, ele chama o Yuri Alberto de burro, Vamp. Saiu, né? Deu essa polêmica aí ontem. A gente até, fazendo o jogo, estava eu, você e o Zé Manuel, a gente achou até que era por causa da substituição, né? Aí depois veio as imagens lá da emissora aqui da Tem os Direitos. Eles se acertaram, se abraçaram ali, conversaram. O Mano, durante a semana, pediu confiança, né, para o Yuri Alberto, que terminou a temporada em baixa, começa já sendo pressionado pela torcida do Corinthians, né? Segundo fala, vai chegar aí o Pedro Raul. Eu nunca achei mesmo o Yuri Alberto um 9 fixo, um homem de área, né? Eu acho ele como segundo atacante. De repente, a chegada do Pedro Raul, um homem fixo ali, e ele podendo fazer até aquela função do Roger Guedes como segundo atacante, ele desenvolveu o futebol dele melhor. É um atleta de 22 anos, que vive sendo pressionado. Eu não acho um mau jogador, acho até que o time, a temporada, não só do Yuri Alberto, quando estava jogando ele, o Roger Guedes ainda fazia gol com o Roger Guedes quando foi embora para o Catar. Ele deu uma caída brusca, ficou muito nas costas dele, pela operação que foi, a transação que foi, envolvendo vários jogadores na troca. Então ele vive esse momento ruim. Mas é um começo de temporada, né? Um começo de temporada, tem muita coisa pela frente para acontecer. E só falta agora, com 3 jogos,
Menos 3 jogos, você pega aí 3 jogos, é uma semana. Domingo, quarto e domingo, os caras perderem a confiança em uma semana. Com tudo que vai acontecer. Imagina quando pegar o Campeonato Brasileiro e vem aí, ó. A gente tá vendo aí a montagem do Flamengo, do Palmeiras, Atlético Mineiro, o Internacional se reforçando, o Fluminense voltando às atividades. Como é que vai ser, então, pegar esses times mais fortes? Perdeu a confiança agora, com 3 rodadas, pegando Ituano, Guarani, São Bernardo, times locais daqui, imagina quando começar a viajar o Brasileirão. Então tem que retomar a confiança. O Mano precisa acertar também esse time, né? Ô Mauro César, e essa polêmica aí envolvendo o Mano Menezes e Yuri Alberto, como você disse até na abertura do programa, o Mano que já se complicou falando do Cuiabá e também sobre outros assuntos nesse início de temporada do Corinthians, e agora essa situação pública entre ele e o atleta durante o jogo, Mauro César. Pois foi muito mal, né? Depois ele tentou corrigir, falando, não, são tipo, palavras que a gente usa ali, ninguém fica guardando rancor. Mas é a forma, né? É a forma. O Mano, de vez em quando, acontece umas coisas assim com ele, né? Teve uma ocasião que o Reinaldo jogava na Chapecoense, aí jogava Chapecoense e o Cruzeiro, o Mano era técnico do Cruzeiro, o Reinaldo tomou distância, bateu aquele lateral na área, o Mano ficou na frente. Aí que gerou a confusão. Ele não pode fazer isso, né? A área técnica não é para ele obstruir a passagem de ninguém, é só para ele poder orientar o time. E assim, eu acho que ele tentando explicar ficou mais confuso ainda. A parte do Cuiabá, então, nem se fala, né? Não, eu não falei no Cuiabá, falei em Cuiabá. Não, peraí, então, o Ranieri chutou mal. No Cuiabá, não pode chutar mal, mas em Cuiabá pode chutar mal? Como é que é isso? Não importa, você está... Naquele jogo, termina o jogo, o Fausto Bela metendo a bola lá. Lá em Itu, diz que tem um orelhão bem grande na praça. A bola está lá até agora. Está lá até agora. Então, o próprio Yuri Alberto também tentou dar uma bicicleta, meteu lá em cima, batia as ruas. Deu um chute pior ainda. Teve um monte toda hora fica tentando. Teve um monte de coisa bizarra nesse jogo, eu poder falar só do Ranieri. Pois aí ele, quando fala, o Cuiabá emite nota, quer dizer, desnecessário, né? A gente sabe, é óbvio que o Corinthians é um clube maior que o Cuiabá. Mas hoje o Cuiabá consegue ser um time mais competitivo do que o Corinthians. Vídeo o último Campeonato Brasileiro, foi uma das melhores campanhas como visitante, ficou à frente, né? Ficou à frente do Corinthians. Não correu nenhum risco de rebaixamento em momento algum. Só aquela fase assim, mas assim, quando eu falo não correu risco, o Cuiabá nunca ficou perto do rebaixamento lá dentro. Quando se aproximou um pouquinho, logo reagiu, foi lá para cima. Botou 8, 11 pontos de frente. Abriu vantagem, não teve perrengue nenhum. A chance de rebaixamento era matemática. O Corinthians sofreu com isso, né? Ele mesmo sentiu na pele no final da temporada. Então, acho que ele foi muito mal aí. Muito mal. O Yuri Alberto, eu acho que assim, o Yuri Alberto não passa a sensação de ser ele é um bom atacante e está se queimando demais no Corinthians. Está se queimando demais. Aí fica a ideia, o torcedor começa a falar, é um bagre, não sei o quê. Não é um bagre, ele é um bom atacante. Agora, o time está mal, ele também está muito mal. Não o conheço, mas talvez seja um rapaz de uma personalidade mais introvertida para esse tipo de coisa. Que tem jogador que reage bem dentro de campo quando a coisa vai mal, o cara que tem outro perfil. Talvez ele seja um perfil mais introvertido, que a coisa vai mal, o cara se abate, talvez, não sei. O fato é que ele tem jogado de fato muito mal. Então o Corinthians acaba, de certa forma, até desvalorizando o jogador no qual ele mais investiu, né? A gente não sabe exatamente quanto foi, porque foi uma complexa operação, com os jogadores que foram emprestados, depois definitivo, lá para os entes. Mas ele é um bom atacante, E, de repente, numa dessas, acaba sendo negociado, indo embora, a torcida pega no pé, e aí começa a jogar bem em outro lugar, aí descobrem que ele não era ruim como se imaginava. Então, ele como técnico, tem que ter um cuidado com isso, para preservar o jogador, que pode ajudá-lo, e para preservar também o investimento do clube, porque o Yuri Alberto tem um contrato com o Corinthians, digamos, um ativo do Corinthians, né? Então, quando ele fala isso, é muito ruim para o jogador. Você lembra, por exemplo, o Rodrigo Caio... Talvez ele seja o maior salário do plantel. Sim, muito provável que ele traz o salário lá de fora, né, elevado. E você vai lembrar que o Rodrigo Caio, por conta de um Aspone lá, sei lá quem que falou, não foi nem um dirigente, ninguém nem tão relevante. Um dia falou que o Rodrigo Caio era jogador de condomínio. Isso ficou grudado no Rodrigo Caio. Até que ele foi embora do São Paulo, e no Flamengo ele foi campeão várias vezes, jogou muito bem. E isso aí ficou até meio patético você falar isso, porque ele, de fato, ele mostrou que ele não é um jogador de condomínio, ele é um ótimo jogador. Infelizmente, com muitos problemas de lesão. Então, isso pega. Então, amanhã ou depois, se o técnico fala isso, o torcedor vai se achar mais no direito ainda de ofender o jogador dessa maneira. Como é que ele vai reagir? Será que o rapaz vai reagir bem, vai dar a volta por cima, vai se abater?